Olá, atualmente eu estou fazendo alguns experimentos para avaliar como que alguns parâmetros influenciam na fermentação do kefir, como temperatura, quantidade de açúcar, quantidade de grãos que a gente utiliza. Eu não encontrei na literatura científica nada que mostrasse o efeito dessas condições. Então, eu estou fazendo um estudo simplificado, mas que no fim eu vou ter essas informações. E um dos métodos que eu utilizo para poder analisar a fermentação é o extrato seco, que é o que eu quero comentar nesse vídeo, falar sobre o extrato seco e a fermentação. Então eu tenho aqui um kefir que fermentou e eu fiz o extrato seco dele, que são esses três de baixo. O que é o extrato seco? Eu pego essa cápsula ou qualquer frasco pequeno e pego uma quantidade do líquido medida e adiciono e depois eu levo ele à secura. Eu aqueço, eu deixo numa estufa até que ele seque e forme o extrato seco. Nessa cápsula de porcelana é legal porque a cápsula de porcelana é branca e o kefir, eu utilizei um açúcar mascavo, então dá para ver o extrato que se depositou. O que é o extrato? É todo o sólido que estava dissolvido ou não naquele líquido, nesse líquido aqui. Então dá para ver que tem uns pedacinhos de alguma coisa, tem uma sujeirinha que não se dissolve, mas tem um açúcar que está dissolvido. E o extrato seco é tudo isso que não é volátil da amostra. Então, tudo que é volátil, tudo que evapora, como a água, o álcool, o ácido lático, sai, e tudo que não evapora fica formando esse extrato. Aqui ele já está seco, eu posso até passar a mão, já medi a massa, então eu posso pegar com a mão sem problema, mas aqui está todo o extrato seco desse kefir. E o que eu fiz? Eu avaliei antes, que é esses três de cima, eu avaliei antes de fermentar e depois de fermentar, e eu estou vendo a diferença, porque a diferença vai refletir na quantidade de açúcar. Mas o que eu gostaria de falar é isso. O que é o extrato seco? É isso. E a gente faz a conta. Então, para fazer a conta do extrato seco, na metodologia, o que a gente primeiro faz? Mede a massa da cápsula, eu vou aqui para a lousa, então a gente vai ter uma massa inicial e depois a gente vai medir a massa final. Eu vou até colocar aqui antes a massa final, que vai ter aquele extrato ali. Uma menos a outra, essa diferença vai ser igual à massa de extrato. Aqui eu vou colocar a massa de extrato. Como eu sei a quantidade que eu coloquei no início, por exemplo, eu posso ter colocado aqui 10 gramas para poder, no começo. Ou, por exemplo, 2 ml, que foi o que eu utilizei. Eu sei que no início eu utilizei 2 ml. Então, 2 ml era 100%, ou 10 gramas era 100%. Esse aqui é outro exemplo. E a massa do extrato, que eu peguei pela diferença depois de evaporar, eu vou colocar aqui, massa do extrato é X%. Multiplicando em cruz e resolvendo, aqui eu vou ter um valor, eu vou chegar no resultado do extrato. Vou chutar um valor aqui, por exemplo, de 0,5. Então, aqui embaixo vai ficar 0,5 vezes 100 igual a 2x. Então, 2x vai ser igual a 100, 5, 10, 50. Então, vai ser igual a 50. Isso 50, e agora eu passo dividindo. Então, 50 dividido por 2 é igual a 25%. Esse aqui é um valor chutado, é um exemplo de como que faz essa conta. Então, o extrato aqui seria 25% se eu tivesse usado 2 ml e sobrado 0,5. Como eu estou trabalhando com
com uma massa muito pequena, esse valor aqui de extrato, ele também vai ser pequeno. E eu utilizo uma balança analítica para conseguir ele. A balança analítica me dá 4 casas depois da vírgula, que ela é muito sensível. E essa diferença, essa massa de extrato é pequena. Os valores que eu tenho encontrado, por exemplo, para o início eu trabalhei com 10% de açúcar. Então eu estou encontrando valores nessa faixa, mas ainda eu preciso fazer mais testes para poder confirmar isso. Vocês podem ver aqui que a análise é feita em triplicata, ou 3 vezes, eu faço repetindo 3 vezes, porque tem a chance de ocorrer o erro. Então, essas análises precisam ser repetidas para confirmar, já que na hora de pesar pode ocorrer o erro, na hora de adicionar a amostra pode ter um erro, a amostra pode variar, a temperatura influencia. Então, essa é a metodologia de extrato. E uma vez eu sabendo qual que foi o extrato do começo e sabendo qual que foi o extrato do fim, eu consigo ver a diferença e ter noção de como a minha fermentação está. Se ela está consumindo bastante ou não, se mudou alguma coisa ou não. Então, era isso que eu gostaria de falar com relação ao extrato seco e fermentação e esse experimento que eu estou fazendo.